Eles vão para a porta da casa da gente, armam aquelas tendas brancas, põem churrasqueira, cadeira de praia, som daquele som porreta, e fica curtindo aquilo na porta da tua casa. Você se dane se você gosta ou não. Nós temos banheiro público no jardim da gente, tanto para urina quanto para evacuação. Nós temos o lixo que é gerado do churrasquinho e da cerveja. Todo o resto da comida é jogado no nosso jardim. As autoridades ouviram muitas reclamações dos moradores. Da meio-dia, o povo já chega com garrafa de bebida, ficam entornando tudo para um jogo às 10. É caos. É muito. Você não pode sair da tua casa. A prefeitura garantiu aqui que tem intensificado a fiscalização e que mesmo assim a situação está ficando cada vez pior, porque o número de pessoas que comercializam bebidas e alimentos na porta e no entorno do Mineirão e de torcedores que levam a própria bebida cresce cada vez mais. Uma das medidas para amenizar este problema, segundo a prefeitura, seria a liberação da esplanada. O Mineirão, há alguns anos atrás, ele recebia muito mais público do que ele recebe hoje. Só que ele tinha uma área no entorno dele muito grande e que as pessoas ficavam nessa área no entorno, ali, comendo, bebendo. Como esse espaço hoje ele não é disponível, as pessoas vão para os bairros. De acordo com o secretário municipal de Serviços Urbanos, o pedido para a instalação de 96 barraqueiros na esplanada já foi feito há cerca de 2 meses à Minas Arena, mas a administradora do estádio negou. Ela diz que tem que rever a questão do contrato, né? De que se alguém ficar intoxicado com alguma comida vendida lá no Mineirão, ela é responsável. Ora, isso é uma questão de contrato. O representante da Minas Arena na audiência pública, Sandro Teatini, foi convidado a dar entrevista 2 vezes. Mas até o momento em que a nossa equipe ficou no local, ele não quis falar. Cansados de pedir apoio às autoridades sem sucesso, alguns moradores estudam pagar o IPTU em juízo. Nós temos um dos IPTUs mais caros de Belo Horizonte e não temos nenhum retorno em relação a isso. As coisas estão tomando uma proporção assustadora. Qual a solução? Não sei. Eu sei que a gente não dá conta mais de viver com isso. Boa tarde. Pela 3ª vez, essa Comissão de Segurança Pública realizou uma audiência para discutir os problemas do entorno do Mineirão. Os deputados cobram a liberação da esplanada, a compensação aos moradores vizinhos do Mineirão pelo impacto que sofrem. A Minas Arena diz que está conversando com o governo do estado, mas alega que não pode ser a única responsabilizada e que não se interessa em liberar a esplanada para comércio de comida e bebida e para os torcedores ficarem ali. Hoje tem jogo, mas é no Independência, no Horto, onde moradores, torcedores e comerciantes têm convivido bem e em um espaço muito mais apertado, com proximidade bem maior do estádio com as casas. Um casal foi preso nessa manhã suspeito de um crime bárbaro, o assassinato de uma jovem grávida de 9 meses que teve o bebê retirado da barriga em Ponte Nova, na Zona da Mata. O corpo da moça, que sumiu há 5 dias, quando saiu para fazer o pré-natal, foi encontrado nessa terça para desespero da família. Senhor, o desespero é o da mãe de Patrícia na hora em que soube que a filha havia sido encontrada morta. O corpo estava embaixo de uma caixa d'água, com braços amarrados, boca amordaçada e sem o bebê. O local onde os bombeiros encontraram Patrícia é um hospital abandonado, num bairro distante do centro de Ponte Nova. As buscas pela jovem de 21 anos, que estava grávida de 9 meses, começaram na sexta-feira da semana passada. Segundo a família, ela saiu de casa para fazer o pré-natal e não voltou. Os parentes acionaram a polícia militar e começaram a distribuir folhetos com a foto de Patrícia pela cidade. Nessa terça-feira, os bombeiros, acompanhados pela família, foram à região da Estiva, onde, segundo testemunhas, ela havia sido vista na companhia de uma mulher. Estou desesperada, gente. Eu preciso da minha filha. O marido da jovem disse que pediu para que fosse acordado para ir ao hospital, acompanhar a consulta na sexta-feira. Me chama cedo, porque são 2 horas da manhã, que eu estava trabalhando em casa, para pedreiro, senão não vou acordar, não. Justamente quando eu acordei 9h15 da manhã, ela já tinha saído. Ele contou ainda que achou estranho uma ligação que Patrícia recebeu de uma mulher um dia antes de ir ao médico. Ela falou assim com meu pai, estou conversando com minha colega lá da Estiva.
Mas não deu nome, não falou mais nada. Eu nunca ouvi falar que ela tinha conhecido aqui. As colegas mais próximas também não têm essa informação. O casal suspeito do assassinato foi preso nessa manhã com um bebê. Os dois dizem ser os pais da criança, mas a polícia já pediu um exame de DNA para ver se ela é filha da moça morta. A polícia chegou até a dupla investigando um cupom fiscal que foi encontrado no local do crime e que também ajudou a identificar um terceiro suspeito de envolvimento no caso, que teve a prisão preventiva pedida à justiça. Um galho de uma árvore de dentro da Faculdade de Medicina da UFMG caiu e atingiu uma mulher que passava a pé pelo local em Belo Horizonte na noite dessa terça. Ela é enfermeira e tinha acabado de sair do trabalho no hospital de pronto-socorro. Na calçada ainda era possível ver pedaços da árvore e estilhaços de uma luminária que foi atingida na queda. O estrago só não foi maior porque uma parte do galho ficou presa à tela de proteção. Mesmo assim, uma funcionária do pronto atendimento do João 23, que caminhava pelo passeio, foi atingida. Cláudia Daniele de Paula, de 43 anos, foi levada para o hospital onde passou por exames. O acidente foi no início da noite. O galho se soltou de uma árvore que fica no estacionamento da Faculdade de Medicina da UFMG, na Avenida Alfredo Balena. O local fica bem perto de um ponto de ônibus, que estaria cheio na hora da queda. A enfermeira atingida pelo galho teve alta ainda na noite passada. O dono e um funcionário de um estúdio de tatuagem e piercing vão responder por crime de lesão corporal por causa do procedimento feito em um menor, sem autorização dos pais. A mãe do garoto de 13 anos, que botou um piercing na língua, chamou a polícia para os irresponsáveis. A marca pequena é de um piercing que o garoto de apenas 13 anos pagou para colocar na língua. Mas o objeto foi retirado por ordem da mãe, que descobriu a traquinagem do filho 5 dias depois. Como é que você descobriu que ele colocou esse piercing? Na hora que ele foi conversar comigo, que eu olhei para ele, que sempre ele estava fugindo, né? Aí quando eu descobri, dei uns tapas nele, que é meu dever de mãe. Sueli está indignada. Primeiro porque o filho agiu sem a autorização dela, mas principalmente porque o serviço foi feito sem que ninguém da família soubesse. Um absurdo. Você sabe por quê? Porque a gente põe filho no mundo, não é para os outros saírem pôr na mão aí, não. De qualquer jeito, não. Hoje ele colocou um piercing. Amanhã chega um menino de 8, 9 anos lá, com qualquer um da rua e fala, faz uma tatuagem. A loja onde o garoto afirma ter colocado o piercing fica nesta avenida. Procuramos o dono do comércio. Juliano mostrou o material descartável que utiliza nos serviços e o arquivo com dados dos clientes, mas não encontrou nada referente ao atendimento do adolescente. Ele também disse que não localizou o funcionário apontado pelo garoto. Não encontro ele com o telefone, porque o telefone dele está desligado. Ele falou que veio. Fez o procedimento. E aí, quem que veio com ele? Se ele falou que veio com alguém que autorizou ele a fazer, quem que autorizou? A aplicação de piercings ou de tatuagem só pode ser feita pela lei brasileira em maiores de 18 anos ou em menores acompanhados pelo pai, mãe ou um responsável legal. Nesse caso, é preciso que uma autorização seja assinada e uma ficha com todos os dados da criança para que o procedimento seja feito. Caso contrário, é considerado crime de lesão corporal passível de punição. O caso foi registrado numa delegacia da cidade. O delegado informou que nos próximos dias deve ouvir todos os envolvidos. A mãe do estudante diz que espera que casos assim não aconteçam com outros menores. Eu quero uma punição e outra, mostrar para as pessoas que a gente, que é pai, a gente tem que ter autoridade. A língua, tiramos o piercing, antes de cicatrizar, vai fechar. Um brinco, de repente, cicatriza e fecha. E uma tatuagem? Como que eu ia arrancar isso? Podia também ter dado uma infecção, que ia ser muito mais problemática, né? Podia levar até a morte. A proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos foi rejeitada na Câmara Federal em Brasília no começo dessa madrugada. Uma multidão foi ao Congresso para se manifestar sobre a votação.
Houve tumulto devido à restrição de acesso às galerias do plenário a 200 senhas distribuídas pelos partidos por ordem do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Segundo a Polícia Legislativa, manifestantes tentaram forçar a entrada com paus e pedras e os agentes reagiram com spray de pimenta. Os estudantes negaram ter usado violência, mas houve empurra-empurra e o deputado Heráclito Fortes, que estava no meio, caiu no chão. A votação acabou 00:30, depois de 6 horas de sessão, com 303 votos a favor da redução, 184 contra e 3 abstenções. Para ser aprovado, o substitutivo da proposta de emenda à Constituição precisava de mais 5 votos e chegar a 308 a favor. Os opositores comemoraram. Mas apesar da derrota, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, disse que o texto original da PEC será colocado em discussão no Colégio de Líderes nos próximos dias, o que pode levar à retomada do tema na pauta da casa. O muro do 18º Batalhão da PM em Contagem amanheceu pichado hoje. A Polícia Militar investiga quem é o autor da pichação dessa sujeira aí que deixou alguns símbolos, letras e a frase "Me prenda se for capaz". O muro já foi repintado. Uma câmera flagrou um ladrão quebrando a vitrine de uma loja e furtando uma televisão em Divinópolis. Veja aí. Toda a ação dura menos de 15 segundos. Um homem se aproxima da vitrine e olha para dentro da loja. Ele se afasta e parece observar a movimentação. De repente, o ladrão corre e joga uma pedra na vidraça que é estilhaçada. Ele entra, pega uma televisão e vai embora. E um outro ladrão quase ficou sem as calças quando invadiu uma loja em Papagaios, na região central do estado. O mico foi registrado pelo sistema de segurança. Observe este homem que se aproxima da loja de autopeças e olha o interior do estabelecimento. Ele observa e planeja como vai agir. Com uma pedra, o ladrão quebra o vidro e se prepara para entrar. Com metade do corpo para fora, ele ainda olha a movimentação da rua e tenta entrar. O rapaz fica agarrado e não consegue se mexer. Com muito custo, ele volta ao corpo e retira a blusa para facilitar a entrada. Já dentro da loja e no escuro, o criminoso furta R$50 que estavam no caixa, um celular e estilete. Para sair, primeiro passa as pernas, mas fica preso. Sem ter apoio direito para mãos e pés, precisa se virar no pequeno quadrado como um contorcionista. A cabeça fica presa e o ladrão parece entrar em desespero. Depois de um tempo, ele consegue sair e quase fica sem a bermuda. Ele se ajeita e, como se nada tivesse acontecido, veste a blusa de frio, pega os materiais furtados e foge. Acredite, o ladrão entrou por este espaço no portão que agora já está com vidro novamente. Para você ter uma ideia, aqui tem pouco mais de um palmo. E mesmo com toda a dificuldade, ele gastou menos de 5 minutos para passar todo o corpo. A loja tem 4 câmeras de segurança e é a primeira vez que é alvo de bandidos. Romário Mendes Teixeira, de 20 anos, foi preso pela Polícia Militar algumas horas depois da invasão. Antes de que se efetuasse a abordagem, ele saiu, em desembalada carreira e saltando vários muros, mas os militares conseguiram alcançá-lo e fazer a prisão dele. Romário também é suspeito de outros furtos em Papagaios. Que nem rato, né? Passa em qualquer frestinha. Um pedreiro suspeito de matar a própria mulher na presença do filho de 5 anos se entregou à polícia e confessou o crime em Juiz de Fora. 5 dias após matar a esposa Verônica Peregrino, Sérgio Henrique da Silva se apresentou à polícia. Os dois deixam um filho de 5 anos. O principal suspeito sempre foi ele. A gente não tinha nenhuma informação e nenhum indício que levasse-nos a acreditar que teria sido outra pessoa. Durante a tarde, a polícia foi ao local onde a mulher foi encontrada morta. Sérgio explicou como tudo aconteceu. Na última quinta-feira, ele teria ligado para o irmão, dizendo que havia feito besteira. No fim da tarde, Verônica não apareceu para pegar o filho na van escolar. O fato gerou suspeita. O irmão de Sérgio chamou a polícia e eles entraram na residência do casal.
onde a mulher foi encontrada morta. Uma figura que não participou do crime, mas que chama atenção, é o filho do casal. De acordo com o próprio suspeito, o menino de 5 anos estava em casa quando tudo aconteceu. Segundo ele, eles tiveram um atrito, entraram em luta corporal, ela teria se apoderado da faca e ele, para tentar se defender, ele pegou essa faca. Só que assim, ele pegou a faca, ele deveria ter largado essa faca de lado. Durante as investigações, a polícia apurou que Verônica havia procurado a casa da mulher uma vez, devido às brigas do casal. Uma única vez que a vítima teria procurado a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e requerido medidas protetivas. Só que essas medidas protetivas, a partir do momento que a pessoa retorna à convivência marital, isso perde completamente o objeto. Então não teria mais por que esse processo ter continuado. O segundo semestre começou hoje, mas o ano para a indústria mineira já está perdido, de acordo com a Gerência de Economia da Federação do Setor no Estado. Todos os números até agora são negativos. Caiu o faturamento, caíram as vagas de emprego, a massa salarial e as horas trabalhadas. E tem empresa fechando as portas. Nas indústrias de Minas, o serviço não para. Porém, os números seguem uma realidade que não é animadora. Segundo a Federação Mineira das Indústrias, o faturamento no setor caiu 13,5% no acumulado do ano. As horas trabalhadas recuaram 9% e o emprego diminuiu 2,7%. A culpa é da economia, que está em desaceleração. E os economistas ligados à área já falam em um ano perdido para o setor. Um ano de ajustes mais fortes e que está levando a essa queda da produção industrial e do PIB do país e de Minas Gerais, né? E o efeito cascata é inevitável. Se a população perde o poder de compra e os produtos ficam encalhados, as indústrias são forçadas a diminuir a produção. Para se manterem vivas, algumas fazem de tudo. A sede da empresa Uzi Minas, em Belo Horizonte, já anunciou a redução de jornada de trabalho. Vai manter as portas fechadas às sextas-feiras. A medida, para evitar demissões, durará 3 meses, prorrogáveis pelo mesmo período. O setor industrial ainda tem uma questão que agrava no momento de crise, é que eles têm custos fixos muito altos. São as máquinas, equipamentos e instalações, que independentemente da quantidade produzida e vendida, esses custos estão lá. Isso faz com que o setor industrial sofra mais diante de momentos de crise. Para 2016, a esperança é de um ano de recuperação, porém lenta e pouco significativa. É simplesmente o reflexo, basicamente, de 3 grandes movimentos que estão acontecendo na economia brasileira. Primeiro, a redução do consumo. Um outro lado que o resultado da indústria, o reflexo da situação econômica acaba impactando fortemente na indústria, diz respeito aos investimentos. E o outro lado diz respeito até uma questão de competitividade. O Brasil tem baixa competitividade para exportar. E a gente se pergunta quando é que isso vai mudar, né? Uma família busca informações de um representante comercial que está desaparecido há 9 dias. Victor Ferreira da Cruz, de 36 anos, sumiu na segunda-feira da semana passada, quando voltava de Belo Horizonte para Barbacena. O carro dele, um Fiat Palio, foi encontrado na BR-040 em Nova Lima sem as rodas, o som e a bateria. De acordo com a polícia, não havia sinal de sangue ou violência no carro. O Victor não tem filhos e mora com a irmã. Quem tiver informação sobre o paradeiro dele pode ligar para o telefone 0800 28 28 197. A ligação é gratuita e o sigilo garantido. Tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no sul, Campo das Vertentes, Triângulo e Zona da Mata nesta quarta-feira. Nas outras regiões do estado, o céu fica parcialmente nublado e sem chuva. A umidade do ar deve ficar em torno de 45% em Belo Horizonte e a temperatura deve chegar aos 26 graus. A máxima em Janaúba é de 32, 25 graus em São Lourenço. Em Patrocínio, os termômetros atingem 26 graus e 28 em Curvelo. Imagem ao vivo de Belo Horizonte, céu claro, com poucas nuvens. A temperatura neste momento é de 24 graus, esquentou um bocadinho. Começo da semana estava bem mais frio. A umidade relativa do ar está em 61%. Polêmica na Câmara Municipal de Três Pontas, no sul de Minas. Um vereador entrou com um pedido para que a casa restrinja o café, o lanche e até mesmo a água. Três Pontas
terra do café. E a bebida é a mais nova polêmica na Câmara dos Vereadores da cidade. Tem gente que não quer mais que o cafezinho acompanhado de leite e pão de queijo seja servido na casa do povo, para quem não trabalha lá. O vereador José Henrique Portugal, do PMDB, oficializou um pedido ao presidente da Câmara, Luiz Carlos da Silva, do PPS, solicitando que o cafezinho seja servido apenas para vereadores e servidores públicos da casa. Ainda segundo o ofício, o público, de um modo geral, que está utilizando o café, estaria causando prejuízo e contrariando as normas vigentes da Câmara. O povo aproveitava para ir na cozinha para comer? Não, na cozinha, com pão de queijo, com pão francês, leite. Não tem orçamento para isso e é necessário que se faça isso. Por telefone, o presidente da Câmara disse que não concorda com o pedido. Luiz Carlos afirmou que o pão é servido apenas para funcionários e o cafezinho, o tradicional cafezinho, é servido para o povo. Ele ainda disse que não está entendendo esta confusão toda por presunto e café. Falando em presunto, o ofício deixa claro que quem deverá fiscalizar o lanche é Nídia dos Santos Xavier, a servidora pública que foi acusada injustamente de estar furtando presunto da Câmara Municipal. Na semana passada, nós mostramos que a funcionária deverá receber uma indenização de R$3 mil do vereador Antônio Carlos de Lima, do PSD, por danos morais. Alguns moradores acharam correto o corte do café na Câmara. Se nós estamos tendo que reduzir em casa, no público nós temos que reduzir também, né? É isso mesmo. O trabalhador que não é servidor público não paga pelo próprio lanche? Então tem que acabar com a farra de vez. Ferros velhos de toda a região centro-oeste do estado estão sendo vistoriados numa operação da Polícia Civil contra o desmanche de carros roubados. 135 policiais civis da região centro-oeste da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Belo Horizonte cumpriram 33 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão em Divinópolis. Os policiais vistoriam diversos ferros velhos e oficinas de lanternagem como esta. O objetivo é identificar empresas que desmancham veículos furtados e roubados e vendem as peças. Este carro chamou a atenção. A placa fora do padrão brasileiro é de João Pessoa, na Paraíba, e o veículo será periciado. Vários documentos foram apreendidos. O dono da lanternagem não quis gravar entrevista, mas disse que não compactua com nenhum crime. No bairro Geraldo Pereira, policiais cumpriram mandado de busca e apreensão nesta casa. Esta caminhonete, roubada no dia 20 de junho em Itapecerica, foi encontrada. Também foram localizados maçarico, este carro todo desmontado e cortado. Nós cumprimos um mandado de busca e apreensão e no local aqui nós avistamos que não teria ninguém nas adjacências. Tudo a indicar que aqui acontecia um desmanche de veículos. Um grupo de fotógrafos e jornalistas montou uma tenda na Praça 7, em BH, para ouvir casos e tirar fotos dos moradores que constroem todos os dias a história da capital. O resultado vai ser exibido em locais públicos e compartilhado pela internet. Lúcia de Azevedo lembra saudosa da infância e das histórias que o pai contava, da época que nadava no Rio Arrudas. Já brincou lá no Rio Arrudas e naquela época o rio era limpo. Antônio sente falta da criatividade e das brincadeiras antigas nos bairros da capital. Em Santa Teresa, na Parada do Cardoso, naquela região havia um campinho, ali é nosso estádio de futebol. Não é, uma meninada garotada passava à tarde, amanhã jogando futebol ou brincando com bolinha de gude, finca, as brincadeiras mais básicas. Para ouvir histórias como estas e resgatar a memória de Belo Horizonte, um grupo de fotógrafos e jornalistas se reuniu na Praça 7. O objetivo é mostrar que o patrimônio da cidade é a história vivida por cada um. Cada um carrega uma relação diferente com Belo Horizonte, carrega uma história diferente, que é um patrimônio dela. Ela tem que sentir orgulho da sua própria história. Belo Horizonte é uma cidade que carece de ter memória. Depois da Praça 7, a tenda branca ainda vai passar pela Praça da Savassi e Praça da Liberdade. Serão 6 dias de trabalho. Neste período, os organizadores esperam registrar quase 2.000 fotografias. Das fotos e histórias contadas aqui, 14 vão ser selecionadas, catalogadas e virar filme. Esse material vai ser exposto no dia 21 de julho, na Praça da Liberdade. O senhor João já passou pela tenda. Ele tem 73 anos. Contou que trabalhou na TV Alterosa, já foi vigia e lanterninha do antigo
Cine Tamoios. Levava o pessoal para sentar nos bancos, lá nas cadeiras, e aproveitava e assistia também os filmes, que era muito bom. O projeto esteve em outros estados, como Rio de Janeiro e Pernambuco, e visitou mais de 10 cidades, inclusive no interior de Minas, como São João del Rei e Diamantina. É um projeto que cabe em qualquer lugar do mundo, porque toda cidade, todo morador tem uma relação com a sua própria cidade. Bacana e gostoso para os moradores se verem retratados assim, né? Vem aí o TV Verdade, tem outras informações nos nossos noticiários de 6h50 da noite em todo o estado. Eu volto amanhã. Boa tarde para você.